E aí, pessoal, chegou a hora de falar sobre um assunto muito delicado. O parâmetro do Grêmio. Em que estágio está o time do Grêmio em relação aos seus adversários? Os adversários da Libertadores, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e, claro, também do Gauchão. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Agora, LR Energia Solar. Para você diminuir a conta da sua luz em até 90%. As placas solares fazem isso. Conheça os kits promocionais da LR. Você tem uma grande oportunidade. São diversos tipos de financiamento para você colocar as placas e começar a economizar no primeiro dia. No primeiro dia. Imagina você pagando para o resto da vida apenas a taxa mínima da luz. As placas solares fazem isso. E a LR, com mais de 1.000 projetos instalados, é a empresa certa para você conhecer. Na descrição do vídeo, o link deles. Converse pelo WhatsApp direto da LR. Fala no CCD. Tu vai ter ainda um agrado por isso. Gente, assunto é delicado. Eu sei disso. Polêmico até. Mas a hora de falar é agora. Não adianta depois a gente ficar brigando entre gremistas. Eu avisei, eu disse, eu falei, eu queria, eu não queria. Não, não adianta. Nós temos que, neste momento, tentar entender o estágio do Grêmio. Porque nós estamos falando, mais uma vez, em contratações. Se fala em um pacote que se pode colocar no dia 1º de abril aqui. Se citou o Pedro Henrique, se cita o lateral lá do Cruzeiro que volta à tona, se cita até mesmo um reserva para ser centroavante, se fala até no Davidson. Então, mais uma vez nós estamos citando isso. E aí a pergunta: quais são os principais clubes hoje na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e o nosso parâmetro com o Internacional, com o Caxias aqui no Rio Grande do Sul, com o próprio Juventude? Ontem nós tivemos o Botafogo avançando, vencendo o Bragantino, no caso empatando com o Bragantino na Libertadores. Então, de clubes brasileiros, fora do Brasil, vamos botar o River, que tem altos e baixos, tá? Altos e baixos. Mas vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Grêmio. Certo? O Flamengo está muito na nossa frente. Mas muito na nossa frente. O nível de jogo do Flamengo... e Fluminense também. O nível de jogo do Flamengo hoje está 3 pontos na nossa frente. O Palmeiras, da mesma maneira. Mesmo que eu não veja hoje o Palmeiras tão forte como o Flamengo. O São Paulo botaria mais ou menos no nosso estágio. Faz grandes jogos, faz jogos ruins. Tá no nosso estágio, tá? Acho até que dá para enfrentar o São Paulo. O Botafogo, da mesma maneira. Mas não foi bem no Carioca. Tava focado em avançar na Libertadores e avançou. Está na fase de grupos. Não é muito diferente. Quem tá fazendo muito sucesso lá, inclusive, é o Júnior Santos, jogador que era pretendido pelo Grêmio, que o Grêmio, inclusive, fez proposta e que agora deve ser muito difícil sair de lá. Então, porque tá fazendo gols em todos os jogos. Então, não é muito diferente. O Fluminense não tá bem. Mas eu acho que ele não tá bem em cima da realidade do Flamengo, que subiu a régua demais. Esse é o quadro. Para querer ganhar a Libertadores, tem que subir o mundo no Grêmio ainda. O Grêmio sequer tem um time montado. Mas tem que subir o mundo. Não, neste momento, não vamos viajar achando que nós vamos ganhar a Libertadores. Neste momento. Se subir o nível, a gente volta a falar nisso. Neste momento, hoje é dia 14 de março. 14 de março. Essa é a realidade de momento. Vamos para a Copa do Brasil. O quadro é parecido. Entram outros clubes, mas o quadro é parecido. Entra o Inter, que está jogando bem. Entra o Atlético Paranaense, que faz também uma linha muito parecida com a nossa.
O Cruzeiro não me parece também um time tão diferente, acho que está até atrás da gente. Aí entra o Bahia, que nós vimos aqui contra o Caxias com muitos problemas, mesmo que tenha jogado para vencer o jogo, acabou tendo que passar pelos pênaltis, mas também não estamos na linha de favoritismo da Copa do Brasil. Ponto. No Campeonato Brasileiro, me parece que o Grêmio seria colocado num nível de metade de tabela. Se tu tirar os times que estão jogando melhor, que são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, tu tem aí um nível de times que vão brigar com o Grêmio. Então, colocaríamos ali o Grêmio em sexto, entre quinto, sexto, até 11º, talvez. E aí os times que estão piores que o Grêmio, que são muitos também. Então o Campeonato Brasileiro hoje do Grêmio é um campeonato de meio de tabela, briga por vaga na fase de grupos da Libertadores. Não é muito diferente disso. Não dá para imaginar que esse time do Grêmio com esse grupo tem a chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, sempre dizendo 14 de março, porque o futebol é dinâmico, mas essa é a realidade. E aí a gente chega no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho. Que neste momento o favoritismo não é nosso. Eu acho que dá para ganhar do Inter? Sim. Em 2 jogos? Sim. Fazendo estratégia? Sim. Podemos? Claro que sim. Mas, quando a gente tem convicção de que o favoritismo não é nosso, não tá bom. Porque quando tu admite o favoritismo do adversário, nada mais tu tá fazendo é que tu admite a superioridade dele. E isso mais me incomoda. Porque o Grêmio precisa ter a consciência de que não é bom o favoritismo do adversário. A grandeza, ela se faz antes e depois. Durante é contingência. Antes e depois não. Então, esse favoritismo do Inter, que eu acho correto, me preocupa do ponto de vista anímico. Porque isso indica que nós estamos também em relação ao Inter num estágio abaixo. E isso não é bom. Que venham novos reforços para encorpar isso, para que a gente tenha ambição. Na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Gauchão está definido no sentido de enfrentamento, me parece que contra o Inter. Acho que aí, se a gente fizer o estágio com o Caxias, o Grêmio é favorito contra o Caxias. Seria para mim uma grande surpresa não avançar sobre o Caxias, sobretudo já no início, já chegando no mês de abril, ou seja, com 1/3 da temporada, 1/4 da temporada jogada. Então, essa é a ideia. Agora, o enfrentamento com o Inter, nós teremos que ser muito corretos para vencermos. Muito corretos. Tipo o jogo perfeito. E aí, a partir daí, dar esses passos. Se esses reforços conseguirem dar esse upgrade, bom, aí a gente pode mudar o discurso. Neste momento, a realidade é essa. Gostem ou não. E não pensem vocês que não é ser gremista dizer a verdade. Nós temos que admitir as nossas fraquezas para tentar evoluir. Eu vejo muita gente dizendo, nós temos que dizer que... Não, nós não temos que dizer nada. Nós temos é que saber a verdade. A verdade é que o Grêmio não tem time ainda. A gente não sabe a escalação do Grêmio. Em abril. Essa é a verdade. A gente imagina, mas cada um de nós tem um time diferente. E isso preocupa. Então, a realidade é essa. Tá chegando dinheiro que o dirigente do Grêmio tem a consciência. Nós estamos jogando o Gauchão. A Libertadores é 50 vezes mais difícil. O Campeonato Brasileiro é 80 vezes mais difícil. Então que a gente consiga conciliar isso e entender que precisa se fortalecer. Dentro de uma linha lógica de fazer um melhor investimento, acertar melhor os investimentos, para que o Grêmio consiga construir um time. O Renato está pegando muitos jogadores e está, como disse o Bruno, mudando a fotografia. Que também não é problema. Mas, a partir daqui, precisa ter uma consolidação de time para a gente poder ambicionar algo gigante como a Libertadores, que é o campeonato da vida desse ano, que se ganhar, muda tudo.
Muda tudo porque bota dentro dos cofres do Grêmio, só por participar do Mundial de Clubes, 50 milhões de euros. Então, que se entenda esse tamanho aí para se fazer valer essa condição e o Grêmio ficar mais forte. Neste momento, o cenário é esse. 14 de março, estou gravando esse vídeo às 9 da manhã. O cenário é esse. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.